Olá, sou Juliana, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Matemática pela UFPR. Nesse período, estou realizando o estágio sob a supervisão do professor Lucas Pedroso. O tema desse vídeo é limites, e diferente do vídeo anterior, não vou me restringir às questões da lista. Vamos começar lembrando da definição de limite. Eu considero primeiramente uma função definida em um intervalo aberto que contém o ponto C, e essa função f ela vai ser bem definida em todo o intervalo, exceto possivelmente nesse ponto de interesse aqui. Então, a gente diz que o limite da função f de x, quando x tende a c é L, se para todo epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero, tal que, se eu tiver essa desigualdade ocorrendo, então eu tenho essa desigualdade. Para entender melhor o que quer dizer principalmente essa última parte, que é onde eu defino meu limite, eu vou considerar esse desenho aqui do lado. Essa curva em vermelho eu vou considerar sendo a minha função f. E o meu ponto de interesse aqui para analisar o limite é esse pontinho C. A ideia aqui é basicamente analisar o comportamento da função à medida que eu me aproximo desse ponto C, tanto por valores menores do que C, quanto por valores maiores do que C. Percebe que se eu olho para esse ponto aqui, que está um pouco distante do C, e eu tento analisar qual que é a imagem desse ponto pela minha função, agora, se eu olho para esse outro ponto aqui, que está bem mais próximo do C, e eu tento analisar qual que vai ser a imagem desse ponto, ó, já fica bem mais próximo do que desse L aqui que eu estou chamando do limite. Da mesma forma, se eu pego pontos pela direita, né, pontos maiores do que meu ponto C, e analiso as imagens, nesse ponto aqui que está um pouco distante desse C, a imagem daqui. Nesse ponto que está bem mais próximo, a imagem já dá bem mais próxima desse ponto L. À medida que eu me aproximo desse ponto C, as imagens se aproximam desse ponto L. Basicamente é isso que eu tenho aqui nessa definição. Se a diferença aqui embaixo, ó, se a diferença do C menos o x é menor do que delta, eu pego em módulo, porque tanto faz eu me aproximar por esse lado ou por esse lado. Se essa diferença é pequena, então essa diferença aqui das imagens é bem pequena, começa a se tornar bem pequena. Essa é a ideia intuitiva que eu tenho dessa parte que está escrita com epsilon e delta. Nesse vídeo, eu não vou trazer exemplos que envolvam cálculo de limite por meio da definição, mas é muito importante que isso fique bem entendido e que a ideia intuitiva por trás do limite também seja bem entendida. O primeiro exemplo que eu separei para a gente tentar resolver é esse limite. E já percebe que se eu tento substituir direto x igual a 2 nessa fração, a gente fica com a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Para contornar isso, a gente precisa fazer algum tipo de manipulação. Aqui está bem claro o que dá para fazer nessa conta aqui de cima. Coloca como uma observação. Repara que se eu tenho x ao quadrado menos 4, eu consigo escrever isso como sendo x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Ou seja, é x menos 2 que multiplica x mais 2. A gente vai usar essa continha para substituir aqui em cima e tentar cancelar com alguma coisa aqui de baixo. Eu posso reescrever como limite quando x tende a 2, de x menos 2 vezes x
mais 2 sobre x menos 2. Como eu tenho esse mesmo termo em cima e embaixo, eu consigo cancelar. E o que sobra para mim é apenas o limite, quando x tende a 2, de x mais 2. Agora eu consigo substituir e fica 2 mais 2, que é 4. Semelhante ao exemplo anterior, se a gente tenta substituir direto x igual a 2 aqui, a gente fica com indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, mais uma vez, a ideia é tentar manipular alguma coisa aqui em cima para cancelar com algo embaixo. Repara que x elevado a 4 menos 16, eu consigo escrever sendo isso aqui, x ao quadrado elevado ao quadrado menos 4 elevado ao quadrado. Então, é a mesma coisa que escrever x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado mais 4. Olhando para o termo de baixo, a gente percebe que só com isso aqui não dá para cancelar ainda com esse termo. Mas perceba que 3x ao quadrado menos 12 é a mesma coisa que escrever 3 que multiplica x ao quadrado menos 4. Aqui já tem algo em comum. A partir disso, a gente reescreve esse limite sendo limite x tende a 2 de x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4, que é justamente essa parcela aqui. E no denominador, a gente vai usar essa parcela aqui, que é igual a essa que está aqui embaixo. Então, 3 que multiplica x ao quadrado menos 4. Posso cancelar esse termo com esse termo, e o que sobra é o limite quando x tende a 2 de x ao quadrado mais 4 sobre 3. Aqui eu posso substituir direto, não tem problema. Quando eu substituo x igual a 2 aqui, vai dar exatamente igual a 2 ao quadrado mais 4 sobre 3, que é igual 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 4 sobre 3. Para encerrar essa parte de exemplos mais simples, a gente tem esse último, em que se a gente tenta substituir x igual a 3, novamente cai numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, a ideia aqui é perceber que em cima, no numerador, eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 9, que é a mesma coisa que escrever x menos 3 ao quadrado, porque fica o quadrado do primeiro, 2 vezes tudo isso, mais o quadrado do segundo. Então, aqui nesse limite, a gente pode escrever o limite quando x tende a 3, no numerador eu coloco x menos 3 ao quadrado e no denominador é esse x menos 3. Esse número ao quadrado significa que eu tenho uma multiplicação nesse formato aqui, ó. X menos 3, que multiplica x menos 3.
Como no denominador eu tenho exatamente x menos 3, eu posso cancelar uma dessas com esse e fica apenas o limite quando x tende a 3 de x menos 3. Substituindo, o limite será 0. Agora vamos analisar o limite da função sobre x quando x vai para mais infinito e quando x vai para menos infinito. Analisando o gráfico da função sobre x, que é essa curva em azul, a gente percebe que quando x vai para mais infinito, ela começa a se aproximar do zero. Da mesma forma, quando x vai para menos infinito, a curvinha também começa a se aproximar do zero, ou seja, a gente pode escrever que quando x tende a infinito, no caso aqui eu vou escrever a mais infinito ou a menos infinito, a função 1 sobre x tende a zero. Então, quando x tende a mais infinito ou a menos infinito, a função 1 sobre x tende a zero. Para não ficar tão abstrato que eu estou falando, a gente pode pensar em exemplos numéricos. Se você toma x igual a 1000, isso implica que 1 sobre x é igual a 0,001. Ou seja, um valor grande de x vai dar um valor pequeno da função 1 sobre x. E se você toma valores negativos, aqui ainda vai ficar uma coisa negativa, só que bem pequena. Então, intuitivamente, é isso que eu tenho dos limites 1 sobre x quando x tende a mais infinito e 1 sobre x quando x tende a menos infinito. Vale também esse teorema. Esse teorema ele é mais forte do que aquele outro resultado, porque nos diz que não só vale o limite de 1 sobre x quando x vai para mais infinito ou para menos infinito igual a zero. Vale também para qualquer potência aqui, desde que ela seja maior do que zero e um número racional. Então, isso aqui vai ser uma ferramenta ótima para a gente utilizar nos próximos exercícios. O primeiro exemplo que a gente tem é um bem simples e ele sai como aplicação direta do que o que a gente acabou de ver. Percebe que eu estou aqui com o limite, quando x vai para mais infinito, de 1 sobre um número que depende de x. Quando o x começar a crescer, esse número vai começar a crescer também. Então, isso dá 0. Esse não tem nem o que fazer. No item B, se a gente tentar substituir direto o x tendendo a infinito, aqui a gente vê que a gente fica meio que com o infinito sobre infinito, falando a grosso modo, o que é uma indeterminação. Então, para poder conseguir fazer esse limite, antes a gente tem que fazer algum tipo de manipulação. A ideia aqui é tentar reescrever o limite. Vamos colocar x ao quadrado em evidência? Vai sobrar aqui 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado. E aqui embaixo, colocando x ao quadrado em evidência, vai ficar x ao quadrado, que multiplica 5, mais 4 sobre x, mais sobre x ao quadrado. Como tem x elevado ao quadrado, tanto no numerador quanto no denominador, eu posso cancelar esses dois. Isso fica limite quando x vai para infinito
No numerador, resta apenas 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado. E no denominador fica 5 mais 4 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Utilizando o teorema que a gente acabou de ver, isso daqui, quando o x tende a infinito, isso tende a zero. Exatamente igual esse aqui tende a zero, esse aqui também tende a zero e esse aqui também tende a zero. No fim das contas, a única coisa que vai sobrar é esse 3 sobre 5. Então, o resultado desse limite é essa fração, 3 sobre 5. Nesse exemplo, se a gente tenta substituir direto x igual a mais infinito, a gente fica com essa parcela que está na raiz igual a infinito, menos infinito, que não dá para fazer. Então, a ideia aqui vai ser multiplicar pelo conjugado radical. Então, a gente vai multiplicar por raiz de x ao quadrado mais 1. Aí, olha para cá. Aqui está subtraindo, então a gente soma. Mais x. E dividir para não alterar o valor, que aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1. Eu estou multiplicando e estou dividindo o mesmo número, então não vai alterar. Então, a ideia é multiplicar pelo conjugado radical. Então, a gente vai ter que o limite, quando x tende a infinito, ó, percebe que aqui vai ficar só esse primeiro termo sem a raiz. Então, x ao quadrado mais 1. E aqui vai ficar menos x ao quadrado. Embaixo a gente só repete. Lembra que aqui é como se tivesse um embaixo disso. Então, 1 vezes esse número é o próprio número. No numerador, a gente percebe que tem x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, cancela esses dois. No denominador, não dá para fazer nada. Então, a gente deixa ele assim. Isso fica o limite. Quando x vai para infinito, de 1 sobre a raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Quando x vai para infinito, esse número aqui, ó, ele cresce absurdamente. Então, ele também vai para mais infinito. Percebe que aqui não dava para fazer isso direto, porque ficava infinito menos infinito. Aqui não, já fica infinito mais infinito, então não tem problema nenhum. Pelo que a gente já viu do teorema que foi mostrado anteriormente, uma constante sobre uma coisa que vai para mais infinito dá zero. Agora a gente vai analisar uma questão de limite lateral. A função em questão ela é dada por f de x igual a x ao quadrado menos 1, se o x for menor do que 2, e 3 menos 2x, se o x for maior do que 2. Pede para determinar o limite da função quando x vai a 2, quando x tende a 2 pela esquerda. Quando ele tende a 2 pela esquerda, significa que eu estou me aproximando do 2 com valores menores do que 2. Então, a função, neste primeiro caso, no item A, vai assumir esse valor. Então, posso escrever como sendo o limite quando x tende a 2 de x ao quadrado menos 1, que são exatamente esses valores aqui. Substituindo aqui, isso fica 4 menos 1, que é 3. Nesse outro caso, como como x está tendendo a 2 pela direita, eu vou me aproximar de 2 por valores maiores do que 2. Então, a minha função nesse caso vai ser dada dessa maneira. Posso escrever esse limite como sendo o limite quando x tende a 2 menos 2x.
Substituindo aqui x igual a 2, a gente fica com 3 menos 2 vezes o 2, né? 4. Então, isso dá menos 1. Para verificar isso no gráfico, a gente pode fazer gráfico aqui do lado e percebe, quando eu venho com valores maiores do que 2, a função realmente aqui próximo do 2, ela dá menos 1, que é justamente essa parte aqui do item B. Quando eu venho com valores menores do que 2 me aproximando, ela vai exatamente no 3, que foi o que a gente conseguiu encontrar aqui. Para finalizar, a gente vai tentar fazer alguns limites trigonométricos. O primeiro dele é o limite seno 3x sobre 5x, quando x vai para zero. Percebe que tentando substituir direto, fica 0 sobre 0, que é uma indeterminação. A ideia aqui é tentar tirar esse 5x que está no denominador da jogada e colocar alguma coisa que seja igual a esse 3x aqui. Podemos, então, pensar em multiplicar por 3 sobre 5 e dividir por 3 sobre 5, para não alterar o valor da minha fração. Então, isso fica sendo o limite quando x tende a zero de 3 sobre 5 vezes o seno de 3x e no denominador, esse 5 aqui, ele vai cancelar com esse, então vai sobrar só 3x. Como 3 sobre 5 é uma constante, não depende desse x, a gente pode tirar ele do limite, já que o limite de uma constante é a própria constante. Isso fica o limite quando x tende a zero de seno de 3x sobre 3x. Aqui a gente pode fazer uma substituição e chamar 3x igual a y. Percebe que quando x vai para zero, a gente tem que y também vai para zero. A gente pode escrever 3 sobre 5 vezes o limite quando y vai para zero de seno de y sobre y. Troquei. Y agora, 3x vai ser y. Isso daqui, na verdade, é o limite fundamental. A gente já aprendeu que isso é igual a 1. Portanto, o resultado desse limite é 3 sobre 5. Poderia ir direto desse ponto para esse? Sim. Isso mostraria que você entendeu o que é o limite fundamental. Só toma cuidado porque às vezes aqui dentro eu tenho uma coisa do tipo 1 sobre x. E aí não dá para ir direto, porque quando x tender a zero, 1 sobre x, a gente já viu que tende a infinito. Então, toma cuidado só com o que tem aqui dentro. Mas pode sim ir daqui para cá direto. No item B, a gente tem esse limite com seno em cima e seno embaixo. Se tenta colocar x igual a zero em cima e embaixo, já vai dar 0 sobre 0 em determinação. Então, a ideia aqui também é tentar multiplicar e dividir por alguma coisa que não altere o valor da minha fração. E tentar usar o limite fundamental. Nesse caso, a gente vai multiplicar e dividir por o mesmo valor. No numerador, vai ser 4x sobre 4x. E no denominador, vai ser 7x sobre 7x. Ou seja, 1 sobre 1, que é 1. Estou multiplicando por uma fração. Isso daqui vai dar limite quando x tende a zero. 4x sobre 4x eu vou separar. Vou colocar 4x vezes
seno de 4x sobre 4x. Certo? Só separei. Estava 4x sobre 4x, coloquei ele aqui perto do seno, para ficar o limite fundamental, do jeito que a gente gosta. 7x, mesma coisa. Seno de 7x sobre 7x. Agora percebe que eu tenho x em cima, x embaixo. Consigo, então, cancelar. O que sobra é uma fração, 4/7, e eu posso tirar do limite, já que ela é constante. Então, fica 4/7 vezes o limite, quando x tende a zero, de seno de 4x sobre 4x e seno de 7x sobre 7x. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa que fez no item A. Pegar 4x e chamar de y, pegar 7x e chamar, sei lá, de z. Mas, como a gente já entendeu como é que funciona o limite fundamental, não precisa fazer tanta substituição. A gente pode perceber que esse pedaço vai para 1 quando x for para 0, e esse pedaço também tende a 1 quando x for para 0. Então, vai nos restar apenas 4/7. Temos aqui o item C, que já dá para ver que uma tentativa de substituição direta vai dar uma indeterminação, porque seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, 1 menos 1 dá 0. A ideia aqui vai ser lembrar, vou colocar aqui embaixo, um lembrete. Quando eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui dá 1. O que implica que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Eu vou usar essa informação aqui. Então, eu consigo escrever esse limite como sendo o limite quando x tende a 0. Ao invés de escrever seno ao quadrado de x, eu vou escrever essa 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí não esquece desse 3 que tem aqui fora. 3 que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de x. E repete o que está no denominador. Essa parte que está em cima, eu posso escrever como sendo o limite quando x tende a 0 de 3, 1 menos o cosseno de x, que multiplica 1 mais o cosseno de x. Só separei, tá? Que dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui embaixo, 1 menos o cosseno de x. Então, agora eu consigo cancelar esse pedaço com esse pedaço. E me resta apenas o limite quando x tende a 0 de 3 vezes 1 mais o cosseno de x. Substituindo, a gente fica com 3, que multiplica 1 mais cosseno de 0 é 1. Resultado final, 6.